Primeiro, obrigado, bom dia por vocês estarem aqui. Eu sou Fernando Sapata, eu sou um arquiteto de soluções na AWS, já estou aí há quase 7 anos na firma. E hoje eu vou contar para vocês como a Amazon faz DevOps, beleza? Para eu conhecer um pouquinho vocês aqui. Quem é desenvolvedor? Desenvolvedor. Quem é de operação? De operação. De produto? Quem trabalha? Boa, né? Porque ou é desenvolvedor, né? Ou é de operação, é produto, ou trabalha, né? Boa, já fiquei feliz. Porque aqui a gente já conseguiu juntar desenvolvedor e operação no mesmo lugar. Quando eu vou nas empresas, eu vejo que uns sentam de um lado, os outros sentam de outro lado. Minha missão aqui hoje é falar de DevOps para vocês entenderem como a gente consegue habilitar uma entrega mais rápida, uma entrega mais ágil e uma entrega de qualidade. Beleza? Bom, na Amazon no passado nós também tínhamos uma aplicação monolítica, tá? O e-commerce ele era monolítico. Ele demorava mais ou menos umas 18 horas para poder compilar a cada alteração. E foi lá em 2001 até 2002 que a gente começou o nosso processo de migração de uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microserviços. E uma coisa muito importante que a gente acompanhou e a gente aprendeu muito durante esse processo foi desacoplamento. Tá? Então, quando a gente fala de DevOps, é extremamente importante a gente ter essa palavrinha que é desacoplamento. Tá? Quanto mais eu desacoplo, mais ágil eu consigo ser. Beleza? E quando a gente pensa DevOps, quem de vocês consegue relacionar ou correlaciona DevOps com agilidade? Com resiliência? Com velocidade? Boa! Quando a gente fala de DevOps, DevOps habilita uma coisa muito importante e é uma palavrinha que está na moda, inovação. Quando a gente começa a falar de inovação, na Amazon a gente tem essa fórmula que inovação é a resultante da cultura multiplicada por uma estrutura organizacional, tudo isso elevado a ferramentas, tá? Nas minhas andanças por aí, nos clientes, às vezes eu chego, o cliente fala, Sapata, olha que legal, eu comprei DevOps. Aí eu olho e falo assim, como assim você comprou DevOps? A gente não compra DevOps. Por quê? Porque DevOps é um misto de infraestrutura, cultura, estrutura organizacional e arquitetura. Então, não dá para chegar lá e falar assim, vou comprar uma caixinha, uma ferramenta de DevOps. DevOps a gente desenvolve ao longo do tempo, tá bom? Quando a gente começa a falar de infraestrutura, obviamente eu estou falando da AWS. Na AWS hoje nós temos 31 regiões lançadas, 99 zonas de disponibilidade e mais de 410 pontos de presença ao redor do globo. Tudo isso para que vocês consigam desenvolver aplicações de forma ágil, de forma escalável e de forma resiliente. Tá? Então é muito importante entender como a estrutura de AZs e regiões funciona para que você já crie uma aplicação que tenha resiliência por padrão, simplesmente utilizando 3 zonas de disponibilidade na região de São Paulo. Você já tem mais resiliência do que se você usar somente uma, tá bom? Quando a gente começa a falar sobre cultura, cultura é um tema muito importante. Vocês já ouviram falar na empresa de vocês sobre missão, visão e valores? Já? Todo mundo aqui sabe qual é a missão, visão e valores da empresa que você trabalha? Quem sabe, levanta a mão. Sabem mesmo? Nessa hora eu pergunto, então me fala a cultura. A galera baixa, tá? Quando a gente fala de cultura na Amazon, nós temos o que nós chamamos de princípios de liderança. São 16. Ele vai desde obsessão pelo cliente e até entrega de resultados. Para vocês entenderem como a cultura dentro da Amazon ela é forte, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 2 filhos. A Duda com 13 anos e o Lipão com 9. Um belo dia, o Lipão esqueceu algo no chão da minha casa. E aí veio a Duda. A Duda veio andando, ela olhou
desviou, continuou andando. Eu falei assim, pode parar. Você precisa ter mais ownership. Você precisa ter mais bias for action. Ela, pai, mas não fui eu que peguei. Não importa. Ownership e bias for action. Pega o que está no chão e resolve. A nossa cultura, ela ajuda muito quando a gente fala de DevOps. E a cultura de vocês também tem que ajudar. E aqui, no meu exemplo, ownership para DevOps é extremamente importante. É quem cria a aplicação, é dono da aplicação e vai suportar a aplicação. Né? Eu venho de um mundinho de tecnologia no passado, onde tinha aquela passagem para produção, sabe? O desenvolvedor terminava, chegava e falava, operação, tá aqui o meu software. Aí vinha o cara de operação e falava assim, não, mas falta documento. E aí o desenvolvedor ajustava, mandava para ele, ele falava assim, nossa, mas agora tá fora do template. Vocês viverem isso, tem uma galera rindo. Quem riu já viu, né? E isso não pode acontecer. É muito importante que todo mundo esteja alinhado no objetivo daquilo que está sendo desenvolvido, daquilo que está sendo entregue. Então, DevOps, uma das bases mais fortes tem a ver com cultura. Tudo bem? Quando a gente começa a pensar DevOps e pensar em estrutura organizacional, eu gosto de trazer esse exemplo. Vocês já ouviram falar na Lei de Conway? Todo mundo? Instituto Zapata de Pesquisa, 32,5% já viram a Lei de Conway. A Lei de Conway, ela diz o seguinte, que uma empresa que tem uma estrutura de comunicação monolítica produz um software monolítico. Beleza? E o contrário também é verdade. Se na sua empresa você tem uma aplicação monolítica, é muito provável que a estrutura de comunicação da sua empresa, ela também seja monolítica. E o que eu quero dizer com isso? Vamos trazer um exemplo um pouco mais prático aqui para vocês. Vocês olham aqui desse lado, então, uma estrutura de comunicação monolítica. Desenvolvedores que têm algumas camadas na aplicação, desenvolvendo naquele super, ultra, puxa, banco de dados compartilhado na organização. Tá? Então, quando a gente vem para esse modelo, do outro lado, a estrutura tem alguns papéis que vocês devem conhecer. Um time de arquitetura, um time de gerenciamento de projeto, desenvolvedores, DBAs, segurança, operações. Isso aqui seria muito legal se todos esses times atuassem como habilitadores dos demais, mas normalmente não é o que acontece. Normalmente esses times, eles atuam como blockers. Então você vai falar, eu quero colocar um software em produção. Aí sempre tem alguém para ir lá e falar, não, isso aqui você não pode fazer. Normalmente é o time de segurança, né? Alguém de segurança aqui? Brincadeira, pessoal. Então, normalmente fala assim, não, o time de segurança não deixou. Não é verdade? Onde, quando a gente começa a falar de uma estrutura DevOps que entrega bastante, ela vem para esse modelo. Eu tenho equipes desenvolvendo em microserviços com sistemas bem definidos, usando cada um o seu banco de dados de propósito específico. E aqui à direita, eu passo a ter times cross-funcionais que servem para habilitar os demais times para entregar mais rápido. Então é uma mudança de paradigma. Ao invés de um time de segurança ter que ir lá e carimbar uma solução para que ela de fato vá para a produção, esse time ele tem que pensar assim, o que eu posso fazer para que os demais entreguem melhor, entreguem mais rápido dentro de um guardrail. Tá? Então, mudar o mindset, ao invés de ser blocker, ser enabler. Tá? Isso aqui é extremamente importante dentro de uma cultura DevOps. Quando a gente começa a pensar na Amazon, nós temos um termo chamado Two Pizza Team. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre isso, mas é o time de 2 pizzas. Quando eu vi o horário da minha palestra, eu troquei a foto, porque eram pizzas, fotos de pizzas reais. Eu falei, na hora do almoço vai ser muita sacanagem. Um time de 2 pizzas pra gente é uma estrutura que tem ali entre 7 e 12 pessoas, que em teoria pode ser alimentado por 2 pizzas. Quando eu entrei na firma lá atrás,
Nós éramos em 6 arquitetos. Quando esse time cresceu, esse time foi dividido. Por quê? Foi feita uma pesquisa em algum momento do passado e foi dada uma atividade para 2 times, ok? Uma dupla e um time com 4 pessoas. A dupla foi 44% mais eficiente, ou seja, nós limitamos o tamanho dos nossos times para que você tenha mais agilidade na entrega. E DevOps para a gente tem algumas coisinhas importantes aqui. Esse time tem que ter total ownership. You build it, you run it. Você cria, você suporta, você roda. Ele é cobrado por isso. É o que nós chamamos de accountability. Incentivos alinhados é algo que, na maior parte das empresas, a gente não dá atenção. Vou dar um exemplo para vocês. Qual é a meta do time de desenvolvimento? Entregar mais, faz sentido? Diminuir o backlog, faz sentido? Produto também, né? Preciso entregar mais. Ótimo. E o time de operação? Qual é a meta dele? Manter o SLA em 99,9999, não é? Não faz sentido. É alguém querendo colocar coisas e o outro dizendo, não mexe. Por quê? Está funcionando. O incentivo precisa estar alinhado. É a mesma coisa que a gente está numa canoa, eu para um lado e operação do outro. Não sai do lugar. Então é muito importante que os incentivos estejam alinhados, ou seja, todo mundo esteja olhando exatamente para o mesmo objetivo de negócio, para o mesmo objetivo organizacional. E, obviamente, trabalhando em cima de DevOps. Na Amazon, com uma estrutura de milhares de times, fazendo microserviços, usando sempre que possível serverless e CI/CD na prática, nós conseguimos mais de 194 milhões de deployments por ano. É um número muito, muito, muito expressivo. E, falando especificamente de AWS, 90% de tudo que a gente desenvolve é um pedido de um cliente. E, em 2022, nós entregamos uma funcionalidade a cada 104 segundos. Tá bom? Então, se você somar o tempo dessa palestra, mais a palestra do Peterson de eventos que foi agora há pouco, a gente já entregou pelo menos uma funcionalidade e vamos entregar mais uma. Tá? Então, isso é um pace de inovação bastante alto. Beleza? E aí vocês devem estar se perguntando, Sapata, tá bom, mas o que eu preciso mudar para chegar nesse modelo que você está nos apresentando? 3 coisas, tá bom? Falando desse novo mundo, tá? Padrão arquitetural, mudar o modelo de operação e mudar a forma como vocês entregam software. Beleza? Vamos se aprofundar em cada um deles? Quando a gente começa a falar de mudança no padrão arquitetural, é extremamente importante que vocês visualizem isso aqui. Um monolito faz tudo. Microserviços são especializados. Idealmente, fazem uma única coisa. Beleza? Isso dá uma vantagem, ou seja, eu tenho a possibilidade de fazer alterações menores que impactam menos o ecossistema. Eu trabalhei em telecom em algum momento do meu passado e nós tínhamos incríveis 2 releases por ano. 2. Uma no meio do ano e uma antes do freezing de Natal. Ou seja, se desse problema no primeiro release, eu só ia entregar em novembro de novo. Isso não é ágil, tá? E quando a gente olha para esse novo mundo de DevOps, é extremamente importante eu ter múltiplos times desacoplados. Não é só desacoplar a tecnologia, é desacoplar as pessoas que tenham foco e sejam donos daquela entrega. Vocês já, com certeza, passaram por um cenário onde você já terminou a sua atividade e o outro time ainda não tinha terminado. E você não conseguia implementar. Por quê? Porque você estava esperando alguém terminar. Isso é um sinal que os seus times estão acoplados e não só a tecnologia. É importante pensar como que você desacopla essas duas coisas, tá bom? Quando a gente começa a falar desse desenvolvimento, desse mundo ágil, as APIs são a porta de entrada para os microserviços. O que isso quer dizer? Tudo, idealmente, é uma API. E não é só criar uma API e colocar essa API lá. Não, tem algumas regras importantes.
As APIs, elas são o contrato firmado entre as equipes, tá bom? Então, na Amazon, nós temos reuniões onde os times apresentam as suas APIs e qual é o plano daquelas APIs para o futuro. Então, imagina, eu sou do carrinho, tá bom? Então, eu estou lá no carrinho e eu falo assim, ó, eu estou planejando separar o campo de endereço em 2 ou 3 outros campos. Todos os times que estão envolvidos, eles olham e falam, caramba, então a gente precisa mudar a nossa API de consumo. E a partir daí você planeja a sua alteração, tá bom? Isso acontece de forma programática. Então, quando a gente fala de agilidade, a gente tem um rito onde os times apresentam o roadmap e o plano para suas APIs. Beleza? Uma outra coisa muito importante é quando a gente fala de desacoplamento, a técnica que nós utilizamos, e o Peterson falou um pouco sobre isso, é como que eu desacoplo o meu sistema usando mensageria. E aí, de fato, a gente está falando de mudar para uma arquitetura orientada a eventos. Ou seja, um evento, por definição, ele é imutável e ele é algo do passado. Tá bom? Então, se eu estou desenvolvendo lá, eu preciso criar um evento, não existe um evento cliente vai finalizar a compra. Não, porque isso é futuro. Um evento válido é o cliente finalizou a compra e aquele evento ele é imutável. Então é algo que aconteceu. Eu não consigo mudar o passado, certo? Por enquanto não. Então eu vou lá, um evento passado imutável. Tá bom? Então uma arquitetura orientada a eventos ajuda a desacoplar não só a tecnologia, mas também as equipes. E quando a gente fala de mudança no modelo operacional, eu tenho um slide aqui que eu vou apontar para facilitar o entendimento, que ele é super simples de entender, como vocês podem ver. Aqui à esquerda, estamos no on-prem, tudo bem? Estamos lá no data center on-premises. Aqui a gente começa na nuvem e a gente vai andando até ter mais abstração, ok? Nas linhas, nós estamos falando de capacidades. Ou seja, no on-prem, se você precisa de computação, nós temos lá no on-prem uma máquina virtual. Beleza? Faz sentido? Show! Na nuvem o EC2 e aqui à direita eu tenho o AWS Lambda. É abstração, certo? Quando eu falo de mensageria, a mesma coisa acontece. O que isso aqui quer dizer? Que quanto mais abstrato você está na nuvem, menos você se preocupa e mais eu me preocupo. Beleza? Vamos nesse slide aqui. Quando a gente começa a falar, por exemplo, de uma aplicação, no EC2, na nossa máquina virtual, a AWS cuida disso aqui. Hardware, rede, espaço físico, certo? E vocês, clientes, cuidam disso aqui. Código da aplicação, fontes de dados, escalabilidade e um monte de outras coisas, certo? Quando a gente vai para o mundo do Lambda, a AWS cuida de tudo isso aqui. E você, só do código da aplicação. Ou seja, se você opta por uma tecnologia Lambda sem servidor ou a função como serviço, eu cuido de um monte de coisa e você se preocupa só com o código da aplicação. Isso é mudança no modelo operacional. Você consegue otimizar o seu custo de operação. Você diminui o seu risco de operação. Tá? Então, quanto mais serviço gerenciado você usa, mais ágil você consegue ser no teu negócio, tá bom? Quando a gente começa a olhar agora para mudança na entrega de software, eu vou trazer algumas informações importantes e eu gosto de deixar alguns segundos na tela. Isso aqui é a definição do relatório de DevOps da Armory com os estágios de adoção. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada e olhassem e falavam assim, em qual estágio eu tô? Tá bom? Então vocês olham, batam o olho, falam assim, eu tô no estágio 2, eu tô no estágio 3, 4 e assim vai. Tá bom? Deem uma olhadinha no estágio de adoção de DevOps que vocês estão hoje. Tranquilo? Todo mundo olhou, tirou foto? Legal? Boa? Show de bola? Tranquilo? Boa, bora lá. Nas minhas andanças nos clientes aqui pela América Latina, eu identifiquei que pelo menos 95% dos clientes
estão entre estágio 2 e estágio 3. Pouquíssimos clientes em estágio 4 e um cliente em estágio 5. Então, o que a gente vê é muita gente fazendo o CI/CD, fazendo o básico, né? Estou fazendo lá uma entrega contínua e um deploy contínuo. A gente precisa de muito mais. Quando a gente quer entregar de forma ágil para habilitar os clientes de vocês, a gente precisa de mais. E aí, quando a gente começa a olhar para um processo de desenvolvimento de software, esse é o processo monolítico. Você tem um monte de desenvolvedor trabalhando naquele seu incrível monolito, utilizando uma única esteira de desenvolvimento de software. Beleza? Como eu faço para fazer a transição para o futuro? A transição é a seguinte. Primeira coisa, muda a estrutura dos teus times. Divida esses times em times menores, usando o conceito de two pizza teams, squads, ou o que vocês tiverem na empresa de vocês. Porém, eles ainda continuam desenvolvendo uma aplicação monolítica, utilizando um pipeline único. Tá bom? E depois, você começa a usar padrões de estrangulamento. Então, o mais famoso é o Strangler Pattern, onde você começa a separar pequenas partes da sua aplicação e transforma isso em microserviços. Porém, nesse momento, é provável que você ainda utilize um único pipeline. Por quê? Porque é o pipeline que funciona da aplicação. Então, você primeiro percebe, fiz uma mudança cultural, certo? Eu saí de uma estrutura de comunicação monolítica, passei a ter times específicos, mas ainda desenvolvendo de forma antiga. Depois, eu estrangulo meu monolito, divido em pequenas partes, começo a ter microserviços e a partir daí eu começo a ter um pouco mais de agilidade, porém ainda num único pipeline. Depois, quando você começa a chegar num estágio onde você faz a entrega baseada em produto, aí sim você passa a ter os seus pipelines separados, ou seja, times especializados que são donos da aplicação que eles constroem, que têm os incentivos corretos, desenvolvendo o seu microserviço especializado e entregando no seu pipeline, tá bom? E aí pode ser que o pipeline tenha algumas diferenças. Ou seja, aquela estratégia convencional de você ter o blueprint do pipeline, aquele pipeline único, universal, que resolve todos os problemas da sua empresa, ela para de funcionar. Por quê? Pode ser que para uma aplicação específica o seu pipeline seja diferente. E isso é importante ter no radar. Então, o seu time de DevOps, que antes era um time que bloqueava as coisas ou simplesmente fazia automações, ele passa a criar estradas pavimentadas para que todos os outros times possam entregar melhor e mais rápido. Tá bom? Então, isso é o papel do time de DevOps. Então, vocês vão sair daqui hoje, vocês vão falar assim, agora eu não posso mais bloquear, eu tenho que habilitar. Beleza? E time de segurança. Onde fica a segurança em tudo isso? Segurança é extremamente importante. Ela passa a estar no centro do ecossistema. Todo mundo tem que ser responsável por segurança e não só o time de segurança. Então, a partir da segurança e o desenvolvedor envolvido nisso, você começa a pensar como é a segurança da aplicação, como eu penso compliance, auditoria, como que os meus times de engenharia eles vão atuar de forma segura. E atuar de forma segura não é só na segurança da aplicação. Desde como o desktop, né, como o notebook de vocês, a estação de trabalho, ela influencia na segurança da sua aplicação. Tá? Isso é extremamente importante. E quando você pensa em operações, que tipo de automação eu tenho no meu sistema para que eu garanta uma operação segura. Percebe? Então agora todo mundo está junto na mesma missão, querendo entregar exatamente a mesma coisa e não mais aquele modelo em silos, onde cada um se preocupa com a sua parte e empurra para o time do lado aquilo que não é dele. Tá? Então a grande sacada desse modelo é todo mundo é responsável, com os incentivos corretos. Ok?
Agora, é um segredo, é a cereja do negócio. Isso aqui é um pipeline típico de um serviço da AWS. E eu vou contar um pouquinho para vocês como ele funciona, tá bom? É óbvio, é um diagrama esquemático, mas a implementação lá, ela segue essa ordem. Beleza? Vamos me acompanhar? De lá para cá? Boa! Tudo começa com código-fonte. Tranquilo? Código-fonte, fui lá, desenvolvi, batuquei, terminei de fazer o que eu tinha para fazer, dei um commit, certo? A partir do momento que eu faço o commit, eu passo para o estágio de build, o estágio de construção, onde nós compilamos o código, fazemos todos os testes unitários, análise estática, linter, cobertura de código e, ao final desse build, nós armazenamos um artefato. O que é importante aqui? Esse artefato ele é imutável, tá bom? Não tem aquela vibe de, vou fazer um build para desenvolvimento, um build para homologação e um build para produção. Não. O build tem que ser único. A partir do momento que o pacote ficou pronto, ele está fechado, ele só é promovido entre os ambientes. E o resto é variável que você muda. Obviamente, o banco de dados de produção não é o mesmo de desenvolvimento. Então, isso tem que ser uma variável dentro do teu processo, tá bom? A partir do momento que você terminou o build, nós levamos esse artefato para um ambiente que nós chamamos de alfa, tá bom? O ambiente alfa, a gente faz checagens de segurança e testes fim a fim. Bom, então a gente faz o teste end-to-end. Passou, funcionou. A gente leva aquele binário, aquele artefato, para o ambiente beta. No ambiente beta, também checagens gerais e um teste end-to-end. No alfa funcional e no beta end-to-end. Passou, terminou. Para onde ele vai? Ele vai para o ambiente Gamma. E aí aqui vocês estão vendo dois Gammas, o Gamma OneBox e o Gamma. O que é o OneBox? Imagina que você tem dentro do seu desenvolvimento 10 servidores que tem um deploy da sua aplicação, tudo bem? O Gamma OneBox, ele é uma fração desse ambiente. Vamos imaginar que você tem 10 máquinas, o OneBox vai ser uma máquina. Então, primeiro eu faço o deploy nesse Gamma OneBox, faço checagens de métrica, testo o rollback automático e uma outra coisa legal. A gente usa o conceito chamado Bake Time. O que é o Bake Time? Lá no Java, né, não tem aquela aplicação que está com problema de vazamento de memória, que depois de algumas horas ela simplesmente cai. Isso é o Bake Time. A gente espera para ver se isso vai funcionar. Bake Time pode ser tempo ou Bake Time pode ser uma métrica. Por exemplo, vamos esperar 1 milhão de requisições para ter certeza que está funcionando. Tá bom? Uma vez finalizado no Gamma OneBox, eu mando o deploy para o Gamma, que é o restante das máquinas que eu não mandei na primeira vez. Tudo bem? Então tinha 10, o OneBox é uma, segunda onda mando para 9 máquinas. Terminei? Terminei. Faço todas as checagens de segurança, métrica, rollback, Bake Time e, de novo, teste end-to-end num ambiente um pouco mais completo. Tá bom? Aqui, eu estou num ambiente, quando eu falo de Gamma, que é o ambiente mais próximo da produção, só que ele não é produção. Tudo bem? Depois, eu mando para a região A OneBox, da mesma forma, aqui já em produção, tá bom? Eu vou lá, tenho bloqueadores de alarme. Se eu tiver com um incidente em produção, a gente não faz deploy. Se passou tudo isso, região A completa, tá? Então eu mando para toda aquela região. Terminei, funcionou, não tenho nenhum alarme, não tenho nenhum bloqueio de time window, ou seja, um freezing de Natal, onde eu sei que eu não posso mexer tanto no ambiente. Não tenho, ele avança. E aí a gente aumenta as ondas. Aí a gente vai para 3 regiões OneBox, quando dá certo para 3 regiões completas, e a gente vai fazendo isso até o artefato estar deployado em todo o mundo. Então é por isso que pode ser que um código que eu terminei e comitei agora, ele demora dias, às vezes semanas, para estar em todo o mundo. E aí entra um segredo. A gente só consegue fazer isso porque a gente usa uma técnica de engenharia de software, que é o Feature Flag, ou Feature Toggle, que é a habilidade de ligar e desligar uma funcionalidade a hora que a gente quer, sem precisar fazer um novo deploy. Beleza? Resumão, como a Amazon faz DevOps? A gente decompõe equipes e tecnologia, a gente automatiza tudo,
a gente usa ferramentas padronizadas, a gente tem guardrails, onde os times que são enablers, eles criam esse guardrail, e sempre que a gente pode, infraestrutura como código, passando pelo mesmo pipeline. E aí a gente está vivendo uma mudança de paradigma. E a nossa missão, como AWS, é de fato desacoplar para que vocês foquem na lógica do negócio, para que vocês experimentem com mais frequência, para que vocês entreguem funcionalidades de forma mais rápida e vocês, de fato, consigam criar produtos melhores e ganhar os clientes de vocês. Porque isso aqui não é sobre nós, é sobre vocês. É como a gente ajuda vocês a entregar mais rápido, como a gente ajuda vocês a entregar melhor e habilitar o negócio e os clientes de vocês. Beleza? Tranquilo? Boa. Pessoal, queria muito agradecer o tempo de vocês, o interesse pela sessão. Por gentileza, façam a avaliação, né, da nossa talk, do nosso conteúdo. Isso é extremamente importante para a gente. E eu gosto de, no último slide, não dizer um simples obrigado. Então eu desejo, de verdade, que vocês continuem tendo um ótimo evento e que vocês tenham um excelente retorno para suas casas. Obrigado, pessoal. Até mais.